6 tapas na cara. No meio da tempestade, foi assim que meu marido, Júlio Mendes, um canalha de primeira, me expulsou de casa. Não foi por traição, isso era o de menos. Foi porque ousei lançar um olhar de desprezo para a vadia dele, Vanessa, que estava se esfregando no nosso sofá. "Saia daqui, Sofia, e vá refletir sobre o que você fez de errado", gritou ele, enquanto o raio cortava o céu de São Paulo. Ele não sabia, mas ao me atirar na lama, ele estava acendendo o pavio da maior bomba que o mercado financeiro do país já viu. O que ele fez em segundos, eu desfaria em dias, e o preço seria a aniquilação total da sua família. Imediatamente, eu fiz uma única ligação. Para o empresário mais poderoso de São Paulo, o meu pai, Arthur Vasconcelos, e para toda a sua família. Ninguém seria perdoado. A noite estava tão escura quanto um caldeirão tampado, e o estrondo dos trovões retumbava sem trégua. A chuva caía em torrentes, castigando as janelas com tamanha força que parecia que iria engolir a casa inteira. Eu, Sofia Costa, acabava de chegar em casa, exausta após meu turno no mercado. Estava encharcada até os ossos, mas ao abrir a porta, não fui recebida por um jantar quente. O que vi foi meu marido legítimo, Júlio Mendes, enredado apaixonadamente com uma mulher chamada Vanessa no sofá da nossa sala de estar. Vanessa usava o vestido de seda que eu havia comprado, economizando o salário de 3 meses. Mesmo ao me ver entrar, ela não só não se levantou, como se aninhou mais nos braços de Júlio e disse com uma voz melosamente doce: "Júlio, querido, olhe para esta mulher. Ela está encharcada. Vai sujar todo o nosso chão." Uma labareda de fúria se acendeu em meu peito. Eu que trabalhava dia e noite e economizava cada centavo por este lar, via como esse homem, Júlio, usava o dinheiro que havíamos guardado para um carro para comprar bolsas e roupas de marca para aquela víbora. E agora ele até se atrevia a trazê-la para nossa casa. Eu apontei para a porta e gritei com Júlio: "Júlio, mande essa mulher sair daqui agora mesmo! Agora mesmo!" Antes que Júlio pudesse abrir a boca, Vanessa interveio em tom zombeteiro: "Nossa, Sofia, que brava você está! Mas esta é a casa do Júlio. Não creio que isso lhe diga respeito se eu estou aqui ou não." Eu tremia de raiva dos pés à cabeça enquanto a fulminava com o olhar, desejando matá-la apenas com meus olhos. E esse olhar foi a faísca que acendeu a pólvora. Júlio se levantou num salto, plantou-se à minha frente e me ameaçou, quase enfiando o dedo no meu nariz. "Sofia, quem você pensa que é para olhar assim? Você ficou muito corajosa, não é? Como você se atreve a fazer essa cara para Vanessa?" Senti como se um punhal de gelo atravessasse meu coração. "Júlio, você tem consciência? Eu sou sua esposa. Sua esposa. Uma mulher amarga como você não chega nem aos pés da Vanessa. Peça desculpas a ela agora mesmo." Pedir desculpas à amante dele. Eu, Sofia Costa, não sou tão rasteira. Eu cerrei os dentes e cravei meu olhar em Vanessa novamente. Eu queria destruí-la, mesmo que fosse apenas com os olhos. Naquele instante preciso, aquele louco chamado Júlio explodiu. "Você ainda está olhando para ela? Eu disse para não olhar." Ele começou a me insultar enquanto levantava a mão. Não foi uma vez, foi uma surra sem piedade. Ele me deu 6 tapas seguidos. Um zumbido agudo ecoou em meus ouvidos e minhas bochechas ardiam como se estivessem em chamas. Tudo ficou preto e eu vi estrelas. Caí no chão e senti o sabor metálico de sangue na boca. Jogada no chão, ouvi a voz hipócrita de Vanessa: "Júlio, querido, pare! Você está me assustando." Mas Júlio, ainda sem acalmar sua fúria, me agarrou pelo colarinho da roupa e me arrastou até a porta de entrada como se eu fosse um saco. Ele abriu a porta de par em par. O vento gelado e a chuva invadiram a casa. "Vá embora",
Saia daqui e reflita sobre o que você fez de errado. E não volte até que esteja pronta para implorar perdão. Ele terminou de falar e me empurrou com força. Eu tropecei e caí de bruços na água lamacenta do lado de fora. Com uma batida estrondosa, a porta se fechou às minhas costas, seguida pelo som metálico do trinco. A água gelada me encharcou completamente num instante. A dor das bochechas, o frio que penetrava meus ossos. Nada disso era comparável, nem na mínima parte, à dor do meu coração partido. Fiquei sentada na poça de lama, olhando para a porta fechada. De dentro, chegavam fracamente as risadas coquetes de Vanessa e a voz carinhosa de Júlio. As lágrimas se misturavam à chuva em meu rosto. Mas, naquele momento, meu coração morreu por completo. Não restava nem um pingo de apego por aquela casa, nem por Júlio. Júlio Mendes, por sua amante, você me deu 6 tapas em uma noite de tempestade e me expulsou de casa como se eu fosse lixo. Ótimo, muito bem. Certamente você se esqueceu, ou talvez nunca soube, que eu, Sofia Costa, também não saí de debaixo de uma pedra. Com as mãos trêmulas, peguei do meu bolso encharcado um celular antigo com a bateria quase acabando. Tive que limpar a tela embaçada pela chuva várias vezes para poder ver algo. Em minha lista de contatos, encontrei um número que eu não havia discado uma única vez nos últimos 5 anos. O nome salvo era simples: Pai. Eu apertei o botão de ligar e colei o telefone no ouvido. Tocou 3 ou 4 vezes e finalmente atenderam. Uma voz de homem de meia idade, grave e um tanto surpresa, soou do outro lado. Diga quem é. A chuva cegava meus olhos. Fungando, reuni todas as minhas forças e entre soluços articulei cada sílaba com clareza. Pai, sou eu, Sofia. Houve um silêncio de vários segundos do outro lado da linha. Só se ouvia minha respiração ofegante e o som implacável da chuva. Será que a ligação caiu? Ele não reconheceu minha voz? Justo quando meu coração afundava, aquela voz grave se elevou de repente, carregada de uma incredulidade e urgência que atravessaram a cortina de chuva. Sofia? É você, minha Sofia? Onde você está? O que aconteceu? Quem te machucou? Diante dessa pergunta desesperada, tudo que eu estava contendo desmoronou. A tristeza explodiu como uma barragem rompida e comecei a chorar inconsolavelmente. A mistura de chuva e lágrimas escorreu para minha boca. Sabia amarga e salgada. Aconchegada no frio, como uma criança perdida que finalmente encontra seus pais, mal consegui articular entre soluços. Ele me bateu e me expulsou de casa. Está chovendo muito, pai. Que desgraçado! A voz do meu pai se encheu de uma fúria instantânea, como a de um leão enfurecido. Embora estivesse do outro lado do telefone, pude sentir sua ira terrível. Quem se atreveu a tocar na filha de Arthur Vasconcelos? Esse infeliz não sabe com quem se meteu. Sofia, não tenha medo. Diga-me onde você está. Dê-me a localização exata. Levantei a cabeça e olhei ao redor com a vista embaçada. Tudo estava borrado pelo aguaceiro, mas graças à luz fraca de um poste, pude distinguir o nome na entrada do condomínio de apartamentos. Estou na entrada do condomínio das Acácias, agachada junto ao muro. Condomínio das Acácias. Entendido. Sofia, não se mexa daí, não vá para lugar nenhum. Procure uma loja ou um portal próximo para se abrigar da chuva. Vou enviar alguém imediatamente. Não desligue. A voz do meu pai era firme, com a determinação própria de alguém que esteve no topo por muito tempo. 10 minutos. Não, 5. Em 5 minutos, minha equipe estará aí. Meu coração se sentiu quente e ao mesmo tempo dolorido. Que estúpida eu tinha sido. Por 5 anos, pelo que eu chamava de amor, eu havia rompido laços com minha família, acreditando que a felicidade era viver uma vida de sacrifícios com Júlio. Agora,
Eu percebia meu erro. Filha boba, pare de falar e se abrigue. O papai cuida de todo o resto. A voz do meu pai se suavizou um pouco, mas a raiva que ele continha não havia diminuído em nada. Vamos ver de que é feita essa família Mendes. Como eles se atrevem a fazer isso com a minha filha? A ligação não se cortou. Pude ouvir meu pai dando ordens urgentes a alguém. Seu tom não era mais o suave que usava comigo, mas frio e autoritário. Ramos, localize a localização do celular da senhorita agora mesmo. Quero a posição exata. Pegue o carro mais rápido e vá para a entrada do condomínio das Acácias. Se algo acontecer com a senhorita, nem que seja um fio de cabelo, será sua responsabilidade. E quero um relatório completo sobre um tal de Júlio Mendes e sua família. Em 10 minutos, todos os dados sobre a minha mesa. Sim, presidente, respondeu uma voz masculina e enérgica. Escutando aquelas ordens rápidas e eficientes do outro lado da linha, meu coração, quase congelado pela chuva, começou a derreter aos poucos. Então, isso é ter alguém do seu lado. Eu, Sofia Costa, não estava sozinha. Naquele momento, um sedã preto entrou no condomínio de apartamentos. Seus faróis cortavam a chuva em 2 feixes de luz. Não era o carro que meu pai havia enviado. Era impossível que chegasse tão rápido. Um homem com um guarda-chuva desceu do carro e correu em direção à guarita do porteiro. Devia ser um morador. Instintivamente me encolhi mais na sombra do muro. Eu não queria que ninguém me visse naquele estado tão lamentável. O lugar onde ele havia me batido continuava latejando, lembrando-me da humilhação de um momento atrás. Júlio, Vanessa, com certeza agora mesmo, em sua casa quentinha, vocês estão rindo da minha impotência. Vocês vão ver. A voz do outro lado do telefone voltou a soar, tingida de uma contida angústia. Sofia, o carro está prestes a chegar. É um Mercedes preto. A placa termina em 777. Assim que o vir, entre. O motorista a trará para casa. Para casa. Repeti sem forças. Para qual casa? Para aquela farsa de lar com Júlio? Não, esse não é mais o meu lar. Você tem que vir para a nossa casa, filha boba, disse meu pai com firmeza, como se tivesse lido meus pensamentos. Eu te espero na mansão do Morumbi. A mansão do Morumbi, o lugar onde nasci e cresci, o bairro mais exclusivo de São Paulo. Durante os últimos 5 anos, eu tentei ignorar tudo aquilo, trancada naquele pequeno apartamento da família Mendes, servindo-os. Eu acreditava que era um grande sacrifício. Pensando agora, não poderia haver uma comédia mais absurda. Ao longe, 2 luzes brilhantes atravessaram a cortina de chuva e se aproximaram rapidamente. Um elegante Mercedes preto parou suavemente em frente à entrada do condomínio. A placa de fato terminava em 777. A porta do motorista se abriu e um homem alto, de terno escuro, saiu com um grande guarda-chuva preto e se aproximou de mim, quase correndo. Parecia respeitoso, mas sua tensão era palpável. Senhorita, sou Ramos, o secretário do presidente. A senhorita esperou muito. Por favor, entre no carro. Ele me ajudou a me levantar com cuidado, quase congelada como estava, protegendo-me perfeitamente da chuva e do vento com o guarda-chuva, e me guiou até o assento traseiro quente do carro. Bancos de couro macio, um ar agradável e seco. Um contraste brutal com o inferno gelado em que eu havia estado há pouco. O carro saiu suavemente do condomínio das Acácias. Através da janela embaçada, lancei um último olhar ao apartamento que havia aprisionado meus 5 anos de juventude e meus sentimentos. Júlio e sua família. Que nenhum de vocês pense em escapar. O carro avançava rápido, mas de forma estável. O aguaceiro do lado de fora
estava completamente isolado. Só se ouvia o suave murmúrio dos limpadores de para-brisa. O Sr. Ramos dirigia em silêncio e me entregou uma toalha limpa e macia. Senhorita, sei que a senhorita. Vai pegar um resfriado? Peguei a toalha e sequei meu cabelo e rosto como pude. O toque da toalha era incomparavelmente suave comparado às ásperas que eu usava, e exalava um aroma sutil. Olhando as luzes de neon da cidade que passavam rapidamente, senti esta cidade sob a chuva, ao mesmo tempo estranha e familiar. Durante os últimos 5 anos, como um avestruz, eu havia escondido a cabeça naquele pequeno apartamento, esquecendo quase por completo o verdadeiro rosto de São Paulo. O carro saiu do centro e continuou pela Marginal Pinheiros. A paisagem se tornou mais tranquila, as árvores mais frondosas. Finalmente, o carro atravessou um imponente portão de ferro forjado e entrou em um condomínio que parecia um parque. Mansões de diferentes estilos apareciam entre a chuva. O carro parou em frente a uma grande casa de estilo senhorial, com um terreno muito amplo e todas as luzes acesas. O Sr. Ramos desceu rapidamente para abrir minha porta com o guarda-chuva e me guiou até um pesado portão de madeira trabalhada. A porta se abriu por dentro. Uma luz quente se derramou, iluminando a figura da pessoa que estava no umbral. Era meu pai, Arthur Vasconcelos. Ele usava um elegante roupão de seda escuro. Sua postura era firme, seu cabelo penteado para trás, sem um único fio fora do lugar. Mas não havia rastro da autoridade e da distância que ele demonstrava em suas reuniões de negócios. Havia apenas preocupação e angústia por sua filha. Sofia! Meu pai correu em minha direção. Agarrou-me pelos ombros e me examinou de cima a baixo. Ao ver minhas bochechas inchadas e minha aparência desgrenhada, seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Sua voz estava cheia de um tremor contido. Olha isso. Veja em que estado minha filha está. A culpa é minha. Eu deveria ter sido mais firme naquela época. Um nó se formou em minha garganta e as lágrimas que eu mal havia contido voltaram a brotar. Abracei meu pai com força. Um abraço amplo, caloroso, que me transmitia uma segurança absoluta. Algo que eu nunca havia sentido em 5 anos com Júlio. A culpa foi minha, pai. Tudo foi culpa minha. Você já está em casa. Isso basta. Meu pai me deu tapinhas nas costas, como fazia para me acalmar quando eu era criança. Não pense em nada. Suba. Tome um banho quente e vista roupas limpas. A governanta da casa já terá preparado tudo. Falaremos depois. Uma mulher de meia idade e aparência afável se aproximou. Seus olhos também estavam vermelhos. Senhorita, venha comigo. O banho já está pronto. Subi com ela para o 2º andar e entrei no meu quarto. Tão familiar. Estava exatamente como eu o havia deixado antes de me casar. Impecável. Como se eu nunca tivesse saído. Através da enorme janela, via-se a vista noturna de São Paulo sob a chuva. A banheira estava cheia de água quente e ao lado havia um roupão macio e roupas limpas. Ao mergulhar na água morna, senti o frio e o cansaço do meu corpo se dissiparem lentamente. A dor das bochechas também diminuiu. Olhei para mim no espelho. Minhas bochechas estavam inchadas, mas meu olhar não era mais de impotência. Eu fiz uma promessa a mim mesma. Sofia, acorde. Você não pode deixar que esses infelizes arruinem sua vida. Depois do banho, vesti um pijama confortável e desci. Meu pai estava sentado no sofá da espaçosa sala, com uma xícara de chá quente à sua frente e uma expressão séria, enquanto olhava seu celular. Ao ouvir meus passos, ele largou o telefone imediatamente, forçou um sorriso e me fez um gesto. Sofia, venha, sente-se aqui. Deixe-me ver seu rosto.
Ele me pegou pela mão, me sentou ao lado dele e examinou meu rosto com atenção, franzindo a testa. É um animal. Como ele pôde te bater com tanta força? O médico virá em breve. Primeiro temos que ver esse rosto. Pai, estou bem. Neguei com a cabeça. A ferida do coração era mais urgente do que a do rosto. O que você está bem? Isso te parece estar bem? A voz do meu pai se elevou de repente. Eu, Arthur Vasconcelos, nunca encostei um dedo na minha filha em toda a minha vida. Quem essa família Mendes pensa que é para fazer isso com você? Ele respirou fundo para se acalmar e me olhou antes de falar com gravidade. Sofia, seja sincera comigo. Como você viveu esses 5 anos naquela casa? Eles sempre te trataram assim? Baixei o olhar para minhas mãos, ásperas e calejadas pelo trabalho doméstico. Os últimos 5 anos passaram pela minha mente como um filme. As críticas cruéis da minha sogra, a indiferença e o mau humor de Júlio e as inúmeras mensagens com outras mulheres em seu telefone. Eu dizia a mim mesma que se aguentasse, tudo melhoraria, que eu deveria aguentar pela minha família. Que tola eu fui. Não foi sempre assim. Minha voz era um sussurro. Piorou no ano passado, quando ele começou a ver essa mulher, Vanessa. O de hoje foi a primeira vez que ele me bateu. E na primeira vez ele te bate assim e te expulsa de casa? Meu pai bateu no braço do sofá. Ótimo. Muito bem. Essa família Mendes é realmente inacreditável. Ele pegou seu telefone, discou um número e colocou no viva voz. Responderam quase instantaneamente. Uma voz masculina e resoluta. Presidente. Diretor Lopes. Como está a investigação? A voz do meu pai era gélida. Senhor presidente, temos tudo. A família Mendes começou no negócio de materiais de construção e agora mesmo tem quase tudo investido no projeto de construção dos apartamentos Altos da Liberdade na Zona Leste. O pai de Júlio, Ricardo Mendes, é o diretor-geral e Júlio é o vice-presidente. A empresa é pequena. Seus ativos totais mal somam alguns poucos milhões de reais. Eles quase não têm liquidez e sobrevivem à base de empréstimos bancários e atrasando os pagamentos aos fornecedores. O projeto Altos da Liberdade. Meu pai soltou uma risada sarcástica. A construtora principal não era o Grupo Construtora Atlântico? Sim, senhor presidente. O presidente do Grupo Construtora Atlântico solicitou uma reunião com o senhor no mês passado. Queria participar do nosso novo projeto urbanístico. Meu pai respondeu com um monossílabo e um brilho assassino nos olhos. Diga ao presidente da Atlântico que cancele o projeto Altos da Liberdade imediatamente. Que retire todos os trabalhadores e toda a maquinaria a partir de hoje. Que invente uma desculpa. Que diga que foram encontrados defeitos graves nos materiais fornecidos e que o Grupo Vasconcelos não quer ter nenhuma relação com fornecedores de tão baixa qualidade. Senti meu coração dar um salto. Altos da Liberdade era a última esperança da família Mendes. Se o projeto parasse, os empréstimos bancários seriam cortados imediatamente e os fornecedores se lançariam para reclamar suas dívidas. Isso era, literalmente, cortar o oxigênio deles. Do outro lado da linha, o diretor Lopes respondeu sem a menor hesitação. Entendido, senhor presidente. Eu gerencio isso imediatamente. Hoje mesmo, essa obra estará mais silenciosa que um túmulo. E mais uma coisa, acrescentou meu pai. Filtre um boato para alguns dos nossos contatos. Diga que a empresa dos Mendes tem graves problemas de gestão e está à beira da falência. Que cada um tire suas próprias conclusões. Sim, senhor presidente. Quando ele desligou, a sala ficou em silêncio. Meu pai olhou para mim com olhos profundos e disse: Sofia, isso é só o começo. Eu vou lhes ensinar qual é o preço por tocar na minha filha. Você vai ver como seu pai acerta as contas. Vi em seus olhos uma mistura de angústia e fúria. Era tão real,
Meu pai me disse para ir para o meu quarto descansar, que ele cuidaria do resto. Mas, deitada na cama, não consegui dormir. A pomada que o médico receitou aliviava minha bochecha, mas o fogo em meu coração ardia com mais força. Abri o celular e entrei no Instagram, uma rede que eu havia abandonado, onde só tinha alguns parentes e Júlio. Antes eu não olhava para não comparar a vida glamurosa dos outros com minha triste realidade. Mas agora, eu a revisei com uma mentalidade completamente nova. De fato, não demorei a encontrar uma publicação que a mãe de Júlio, minha ex-sogra, havia postado há cerca de 1 hora. Eram várias fotos. Nelas, Vanessa posava sorridente de braço dado com Júlio, com um banquete à frente. O texto dizia: "Nossa Vanessa é a melhor. Veio preparar o jantar para nós, que já estamos velhos. Faz tempo que a casa não se sente tão viva e alegre." Abaixo havia comentários de amigos em comum. Que sorte, senhora. Júlio realmente sabe escolher. Que casal lindo! Alegre! Eu percebi que a pulseira que Vanessa usava era a joia de esmeraldas da família, aquela que minha sogra dizia que herdaria à nora. Uma vez eu pedi para que ela me mostrasse, mas ela recusou, dizendo que era uma antiguidade e que eu, com o quão desastrada eu era, poderia quebrá-la. E agora, lá estava, adornando o pulso de Vanessa sem mais. Senti uma pontada de dor, não por ciúmes, mas por nojo. A desfaçatez daquela família não tinha limites. Eles realmente acreditavam que, ao me expulsar, poderiam viver felizes com aquela amante? Foi então que notei que, ao fundo de uma das fotos, a tela do celular de Júlio estava acesa. Parecia ter várias chamadas perdidas. Naquele momento, só pensei na ironia da situação. Enquanto isso, no pequeno apartamento dos Mendes, o ambiente não era tão festivo quanto mostrava a publicação. O telefone de Júlio não parava de tocar. A primeira ligação foi do chefe de obra. Sua voz estava à beira do choro. "Senhor Mendes, temos um problema enorme. Pessoas do grupo construtor Atlântico vieram dizendo que encontraram defeitos graves em nossos materiais e que vão devolver tudo. O projeto está suspenso indefinidamente e eles ordenaram a retirada de todos os trabalhadores." Júlio, que estava prestes a servir um pedaço de comida para Vanessa, quase deixou cair os talheres. "Problemas de qualidade? É impossível. Todos os nossos materiais passaram nas inspeções." Não contesta. O secretário dele diz que é uma decisão da alta direção do grupo e que eles não podem fazer nada. Mal ele desligou, uma segunda ligação tocou. Era o diretor financeiro, com a voz trêmula. "Vice-presidente, é uma catástrofe. Ligas de vários bancos ao mesmo tempo. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Dizem que surgiu um problema grave com a classificação de crédito da nossa empresa e que exigem o pagamento de todos os juros do trimestre para amanhã de manhã, além da amortização antecipada de todos os empréstimos. De onde vamos tirar tanto dinheiro de repente?" O rosto de Júlio ficou branco como papel. "Impossível. Sempre tivemos uma boa relação com eles. Por que de repente? Eles só dizem que ofendemos alguém que não devíamos ofender." Depois disso, as ligações chegaram sem descanso, como mensageiros da morte, o diretor do seu principal fornecedor de aço. "Júlio, sinto muito, mas estamos mal de dinheiro. Você não poderia nos pagar a fatura do mês passado hoje mesmo?" O dono de uma empresa de design de interiores com a qual trabalhavam há anos. "Júlio, corre o boato de que o projeto de vocês parou. Teremos que retirar nosso pessoal. Como fazemos com o pagamento do que já fizemos?" O pai de Júlio, Ricardo, também recebeu várias ligações de velhos amigos. Todos falavam com rodeios, perguntando se haviam se metido em encrenca com alguém importante. O jantar foi arruinado.
Vanessa, vendo os rostos de Júlio e seus pais, já não se atrevia a fazer gracinhas. Ricardo bateu na mesa com o punho, tão furioso que seu bigode tremia. Que diabos está acontecendo? De manhã tudo ia bem. Por que tudo azedou de repente? Júlio, você fez alguma coisa? Júlio também estava perdido. Pai, eu juro que não fiz nada. Ultimamente só fui da obra para o escritório. Sua mãe agarrou o peito e gritou. Talvez seja culpa daquela Sofia. Aquela mulher traz má sorte. Assim que ela se foi, tudo isso começou a acontecer. Com certeza, ela nos lançou uma maldição. Mãe, você ainda continua culpando a Sofia? Que poder ela pode ter? Júlio puxou os cabelos, frustrado. Naquele momento, o telefone fixo tocou com um toque agudo, especialmente estridente no silêncio tenso da sala. Júlio correu para atender. Diga, quem é? Algo lhe disseram do outro lado, porque o rosto de Júlio perdeu toda a cor. Seus lábios tremiam e ele ficou sem palavras. Quem é? O que está acontecendo agora? Perguntou Ricardo, alarmado. Júlio desligou lentamente o aparelho e murmurou, como se estivesse em transe. Era da Receita Federal. Dizem que na semana que vem virão fazer uma inspeção fiscal na empresa. Uma inspeção fiscal? Ricardo sentiu que ia desmaiar e quase perdeu a consciência. Que empresário não tem alguma irregularidade em suas contas? De repente, um medo mortal se apoderou da família Mendes. A arrogância e a alegria de antes haviam desaparecido, deixando apenas o terror da catástrofe iminente. Eles se sentiam como se tivessem sido empurrados para a beira de um precipício, sem saber sequer quem os havia empurrado. Vanessa, vendo a situação, começou a pensar. Disfarçadamente, ela puxou sua bolsa para perto, e eu, no conforto da mansão do Morumbi, lia a publicação da minha ex-sogra no Instagram com um primeiro sorriso frio. Suspensão do projeto? Reclamação de empréstimos? Inspeção fiscal? A execução do meu pai era rápida, precisa e implacável. A casa dos Mendes era um caos. O toque do telefone e os gritos não cessavam. Júlio e seu pai Ricardo não paravam de ligar para todos os seus contatos. Suas vozes passavam da súplica à raiva, e da raiva de novo à súplica, enquanto seus rostos mudavam de cor a cada instante. A mãe de Júlio havia desabado no sofá, chorando e batendo nas pernas. Acabou! Estamos acabados! Ofendemos alguém muito poderoso. O que vamos fazer agora? Apenas Vanessa, embora estivesse inicialmente desconcertada, permaneceu relativamente calma em meio ao caos. Ela pensou que tinha que fazer algo para consolidar sua posição. Aproximou-se da mãe de Júlio e acariciou suas costas com suavidade. Sogra, não se preocupe tanto. A senhora vai passar mal. Júlio e o pai dele com certeza encontram uma solução. Dizem que sempre há uma saída. A mãe de Júlio, desesperada, agarrou-se às palavras amáveis de Vanessa como a uma tábua de salvação. Vanessa, filha, ainda bem que você está aqui. Você não tem nada a ver com aquela Sofia. Aquela mulher é um demônio. Vanessa se alegrou por dentro, mas por fora manteve uma expressão de preocupação. Sogra, agora não é hora de falar disso. Temos que manter a calma. Júlio e o pai dele estão muito ocupados e nem sequer comeram direito. Vou para a cozinha preparar algo. É preciso comer para ter forças. Essas palavras tocaram fundo no coração da mãe de Júlio. Ela olhou para Vanessa com crescente apreço. Você é tão boa. Você é 100 vezes melhor que aquela Sofia. Ela nunca foi tão atenciosa. Vanessa sorriu com timidez e se dirigiu à cozinha. Ao abri-la, com familiaridade, e ver a geladeira muito mais cheia do que a de seu pequeno apartamento alugado, sentiu-se ainda mais satisfeita. Ela pegou batatas e carne e começou a preparar o guisado. Enquanto cozinhava, observou a cozinha. Era muito mais ampla e iluminada do que a dela.
todos os eletrodomésticos eram de alta qualidade. Ela fez cálculos mentais. Se a família Mendes superar esta crise, e com certeza vão superar, afinal, eles tiveram bons momentos. Tenho que convencer Júlio a se divorciar daquela amargurada da Sofia. E então eu entrarei nesta casa pela porta da frente. Isso. Pedirei a Júlio que me compre um carro. O BMW que vi outro dia não era ruim. E bolsas e roupas. Jogarei fora todas aquelas roupas cafonas que Sofia deixou e a encherei de marcas de luxo. Ela se sentiu feliz só de imaginar. Via a si mesma como a senhora da casa dos Mendes, vestida elegantemente, dirigindo um bom carro e frequentando lugares exclusivos. Ela pensou que a crise dos Mendes era apenas um pequeno percalço nos negócios, ou que, por má sorte, haviam incomodado alguém sem importância. Com certeza se resolve com dinheiro. O que aquela simplória da Sofia poderia fazer? Logo, o guisado estava pronto. Ela o levou à mesa, fingindo ser a esposa perfeita. Sogro, sogra, Júlio, comam algo primeiro. Ricardo e Júlio mal provaram um bocado, mas a mãe de Júlio não parava de elogiar o guisado. Que bem você cozinha, Vanessa. Melhor do que em muitos restaurantes. Vanessa sorriu com modéstia, mas pensou consigo mesma. Quando eu for a senhora desta casa, não pretendo cozinhar. Contratarei uma assistente, é claro. Depois de comer, Júlio e seu pai voltaram ao escritório para continuar fazendo ligações. Vanessa se ofereceu para lavar a louça e depois se sentou para assistir televisão na sala com a mãe de Júlio. Abaixou o volume de propósito e se aproximou de sua futura sogra para sussurrar-lhe: Sogra, me dói muito ver Júlio e o pai dele tão angustiados. Quem me dera poder ajudar em algo. Conheço algumas pessoas. Amanhã eu poderia tentar falar com elas. A mãe de Júlio, que se sentia impotente, agarrou sua mão. Vanessa, sério? Se você pudesse ajudar nossa família, você seria nossa salvadora. Eu direi a Júlio para te tratar como uma rainha. Isso era exatamente o que Vanessa queria ouvir. Ela se alegrou por dentro, mas fingiu modéstia. Não se preocupe, sogra. Farei tudo o que puder. Por Júlio e por esta família, eu faria qualquer coisa. Ela se achava muito inteligente. Em um momento de dificuldade para a família Mendes, ela demonstraria seu valor e sua sensatez, tornando-se alguém incomparavelmente melhor do que a repudiada Sofia. Ela acreditava que, uma vez passada a crise, ela, Vanessa, se tornaria a nora oficial dos Mendes e viveria uma vida de luxo para sempre. Ela até pegou o celular e, escondida, tirou uma foto da sala. Evitou cuidadosamente os rostos deprimidos de Júlio e seu pai e focou apenas no luxuoso lustre e em parte do amplo sofá. Ela postou no Instagram com o texto: Uma tarde quente, agradecida pela felicidade simples. Ela não sabia que toda a sua atuação e seus cálculos, aos meus olhos, não passavam das palhaçadas de um bobo. E menos ainda sabia que a crise dos Mendes não era um pequeno percalço, mas o princípio do fim. Que a vida de esposa de milionário com a qual sonhava não era mais do que um pesadelo do qual ela logo despertaria. E eu, no quente chalé, enquanto tomava um reconfortante consomé de frango que a assistente havia me preparado, lia tranquilamente uma mensagem que o Sr. Ramos acabara de me enviar. Senhorita, o Grupo Construtor Atlântico paralisou completamente as obras. As cartas de reclamação dos bancos já foram entregues à empresa dos Mendes. A notificação da inspeção fiscal será enviada oficialmente amanhã. Além disso, Vanessa, 25 anos, sem emprego, vive de aluguel. Viciada em marcas de luxo, tem múltiplos empréstimos de empresas de crédito rápido. Ao ler a informação sobre Vanessa, especialmente sobre os empréstimos, esbocei um sorriso frio. Vanessa,
Você gosta de sonhar, não é? Eu vou te ensinar o que se sente ao cair de um doce sonho para o inferno. Naquela noite, Júlio e seu pai, Ricardo, passaram a noite em claro no escritório, fazendo ligações. O cinzeiro se encheu de bitucas de cigarro. Os empresários e políticos, que antes os chamavam de irmão e amigo, não atendiam ao telefone. Ou, se o faziam, se desculpavam dizendo que os tempos eram difíceis. Ninguém se ofereceu para ajudar. Ricardo quase jogou o telefone contra a parede. Na manhã seguinte, Júlio se dirigiu à empresa com os olhos encovados. Ainda nutria uma pequena esperança. Pensava que o da noite anterior poderia ter sido um pesadelo, que ao chegar ao escritório, tudo voltaria ao normal. Mas assim que chegou ao edifício da empresa, sua esperança se despedaçou. A entrada principal estava bloqueada por vários carros. Eram os carros dos fornecedores. Ele deu a volta rapidamente para entrar pela porta dos fundos, mas também estava bloqueada. 2 dos fornecedores que antes o adulavam estavam ali, plantados como guardiões. Assim que desceu do carro, eles se lançaram sobre ele. "Senhor Mendes, finalmente o senhor chega", disse um, agarrando seu braço com força. "Trabalhamos juntos há anos. Como pode nos fazer isso? Meus 150 mil reais. Preciso desse dinheiro hoje para pagar meus funcionários." "E os meus 100 mil?" gritou o outro. "Se não nos pagar hoje, não saímos daqui." Júlio, sacudido, tentou manter a compostura. "Senhores, acalmem-se. Vamos entrar e conversar. Não vamos ficar com o dinheiro de vocês." A duras penas conseguiu se livrar deles e entrou correndo na empresa, quase fugindo. Ao entrar no escritório, ele ficou sem palavras. Os funcionários estavam ali, mas ninguém trabalhava. Cochichavam em grupinhos e, ao vê-lo, desviavam o olhar. O telefone do escritório não parava de tocar, mas ninguém atendia. O diretor financeiro correu em sua direção com cara de desespero. "Vice-presidente, é um desastre. Chegou a carta oficial do banco reclamando o pagamento dos empréstimos. Temos 3 dias para devolver quase 20 milhões de reais, incluindo capital e juros. Se não pagarmos, congelam todas as contas e ativos da empresa." Júlio sentiu que tudo ficava preto e teve que se apoiar na parede para não cair. 20? 20 milhões? Em 3 dias? Querem nos matar. Naquele momento, a recepcionista se aproximou com a voz trêmula. Vice-presidente, chegaram uns senhores de terno. Dizem que são da Receita Federal." O que ele temia havia chegado. Júlio sentiu que as pernas lhe falhavam. Enquanto isso, na casa dos Mendes também não havia paz. Quando a mãe de Júlio se queixava a Vanessa das desgraças da família, a campainha tocou como louca. Vanessa, pensando que era Júlio, correu para abrir. Na porta havia 2 homens de terno. "Esta é a residência do senhor Ricardo Mendes. Viemos do Banco do Brasil. Trazemos uma notificação de requerimento de pagamento urgente dos empréstimos de sua empresa. Ele deve recebê-la pessoalmente." A mãe de Júlio quase desmaiou ao ouvir que eram do banco, e Vanessa ficou petrificada. Ela recebeu aquele papel, fino, mas pesado como uma laje. Pouco depois que os do banco se foram, a campainha voltou a tocar. Desta vez eram do tribunal. Traziam uma ordem de embargo preventivo de bens solicitada pelos fornecedores. Em seguida, veio o síndico do condomínio. Com educação, mas com firmeza, pediu que pagassem as taxas de condomínio atrasadas, já que a empresa dos Mendes estava envolvida em disputas econômicas. As pessoas não paravam de chegar, trazendo más notícias relacionadas com dinheiro. A mãe de Júlio se sentou no sofá e começou a chorar. Enquanto Vanessa olhava as cartas de reclamação e os documentos do tribunal com o rosto pálido, por mais tola que fosse, ela percebeu que a situação era grave. Não era um problema pequeno. O céu estava caindo. Da noite para o dia, a família Mendes se tornou o alvo de todas as críticas.
Os credores faziam fila na sua porta. Vanessa começou a sentir ansiedade. Ela havia se aproximado de Júlio por causa do seu dinheiro e sua vida confortável. Mas agora, em vez de dinheiro, ela enfrentava uma montanha de dívidas. Até esta casa pode ir a leilão. O que devo fazer? O prazo para pagar seus próprios empréstimos de crédito rápido se aproximava. Ela pensava em pagá-los com o dinheiro de Júlio. Ela olhou para a casa, olhou para a mãe de Júlio chorando e pela primeira vez sentiu uma forte sensação de perigo. E se a família Mendes for à falência de verdade? Então não tenho nada que fazer aqui. Terei que pagar as dívidas deles com eles? Vanessa, disfarçadamente, pegou o celular e começou a apagar a publicação do Instagram sobre a felicidade simples que havia postado na noite anterior. E eu, da ampla varanda do chalé, enquanto desfrutava de um café da manhã requintadamente preparado, escutava o relatório telefônico do Sr. Ramos. Senhorita, os representantes do banco e do tribunal já passaram por lá. As contas da empresa dos Mendes estão congeladas. O apartamento e o carro em nome de Júlio também foram embargados e não podem ser vendidos. Vários dos principais fornecedores disseram que, se não receberem hoje, amanhã apresentarão um pedido de falência conjunta contra a empresa. Entendido, disse tranquilamente, após dar um gole no meu copo de leite. Que sigam com o procedimento. Desliguei e observei o sol da manhã que se levantava sobre São Paulo. Seus raios dourados eram deslumbrantes. Senhor Mendes, o que se sente ao estar cercado de credores? Ricardo Mendes, afinal, era um homem com experiência. Estava assustado, mas não havia perdido a cabeça por completo. Ele chamou seu filho Júlio ao escritório e fechou a porta. Júlio, seja sincero. O que diabos você tem feito ultimamente? Quem você ofendeu? Não é normal que tudo isso aconteça de uma vez. Júlio estava à beira do choro. Pai, eu juro que não fiz nada. Ultimamente só fui à obra ou a reuniões de negócios. Com pessoas de sempre. Não disse uma palavra sequer. Quem eu ia ofender? Então por que o presidente da construtora Atlântico mudou de ideia de repente? Por que os bancos nos reclamam os empréstimos? E por que a Receita Federal nos inspeciona justamente agora? Tem que haver uma razão. Júlio negou com a cabeça, atordoado. Sua mente estava confusa. Então ele se lembrou de algo que sua mãe havia dito no dia anterior. Pai, e se a mamãe tiver razão? E se for culpa da Sofia? Não diga bobagens, gritou Ricardo. Se Sofia tivesse esse poder, teria ficado quieta quando você a agrediu e a expulsou de casa. Se ela tivesse essa influência, teria vivido 5 anos nesta casa sem dizer uma palavra. Júlio não soube o que responder. Ricardo tinha razão. Se Sofia tivesse esse tipo de apoio, não teria vivido uma vida tão miserável. Só resta uma opção. Ricardo respirou fundo. Terei que engolir meu orgulho e visitar alguns velhos amigos, para ver se descubro algo ou se alguém está disposto a nos ajudar. Ricardo procurou em sua agenda e ligou para um antigo colega de estudos que trabalhava na prefeitura, alguém que lhe devia muitos favores. O telefone tocou por um bom tempo antes de atenderem. Ricardo, o que aconteceu? Que confusão você arrumou? Ricardo sentiu seu coração dar um salto. Diretor, você ouviu algo? Por favor, me diga. Com quem eu me meti? O diretor respondeu incomodado. Eu não sei muito, mas chegou uma ordem de cima. Ninguém deve se meter nos seus assuntos. Disseram que quem se meter vai afundar com você. Ricardo, desta vez você terá que se virar sozinho. Tenho que entrar em uma reunião. Adeus. A ligação foi cortada bruscamente. Ricardo, atordoado com o aparelho na mão, ligou para outro contato, o vice-presidente da Câmara de Comércio. A resposta foi similar. Ricardo, sinto muito. O peixe grande com quem vocês se meteram
não é qualquer um. Ele disse que quem ajudar vocês será considerado inimigo dele. Nós, as pessoas pequenas, não podemos nos permitir isso. A ligação foi cortada novamente. Ricardo não desistiu e ligou para vários outros lugares, mas o resultado foi o mesmo. Ou não atendiam, ou diziam que não podiam ajudar, ou até zombavam dele. Depois de fazer todas as ligações, Ricardo desabou na cadeira, exausto. Seu rosto estava acinzentado. Ele percebeu que não era que ninguém soubesse de nada, mas que ninguém se atrevia a falar nem a ajudar. O poder de seu oponente era tão imenso que havia neutralizado toda a sua rede de contatos em um instante. "Pai, o que aconteceu?" perguntou Júlio com cautela. Ricardo negou lentamente com a cabeça. Sua voz estava rouca. "Acabou, Júlio. Acho que irritamos o próprio diabo." Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Vanessa entrou com uma bandeja de chá. "Sogro, tome um chá. A conversa correu bem?" Ricardo olhou para ela e, cansado, fez um gesto com a mão para que ela saísse. Vanessa, ao ver os rostos desesperados de Ricardo e Júlio, sentiu que sua última esperança se desvanecia. Ela saiu do escritório em silêncio e voltou para a sala. E pensou: como eu saio daqui? Não posso afundar com este barco. Enquanto a família Mendes afundava no desespero, eu estava no melhor salão de beleza de São Paulo, recebendo um tratamento completo. Os melhores estilistas e assistentes me cercavam, arrumando meu cabelo e escolhendo um vestido para mim. Meu pai, sentado em um sofá próximo, folheava uma revista e de vez em quando olhava para mim e acenava com satisfação. "Sofia, amanhã à noite há um gala beneficente. Irá toda a gente importante de São Paulo. Venha comigo para se distrair um pouco." As palavras do meu pai eram casuais, mas seu olhar era significativo. Olhei para mim no espelho, vendo como meu antigo eu se desvanecia e meu brilho ressurgia, e assenti em silêncio. Eu sabia que não era apenas para me distrair. Aquele gala seria o palco do meu retorno espetacular à alta sociedade de São Paulo. "Júlio Mendes, Vanessa, vocês vão ver. Eu os farei me enfrentarem no lugar mais glamuroso, da forma que menos querem me ver." O gala beneficente era realizado no grande salão de festas do Hotel Palácio de São Paulo. Sob os candelabros de cristal, pessoas elegantemente vestidas brindavam com taças de champanhe e conversavam. A nata do mundo empresarial, político e cultural de São Paulo estava ali. Júlio Mendes estava ali com seu pai, Ricardo. Ele havia conseguido 2 convites quase implorando. Pensava que era sua última chance. Tinha que encontrar alguém importante na festa, ajoelhar-se se fosse necessário, e encontrar uma maneira de salvar a família Mendes. Mas Júlio não era o mesmo de antes. Ele usava seu melhor terno, mas tinha a testa franzida e o olhar inquieto. Estava em um canto, com uma taça de champanhe na mão, incapaz de se misturar ao ambiente festivo. Os problemas de sua família o esmagavam. Ricardo também tentava encontrar alguém conhecido, mas todos o evitavam. Seu desespero se aprofundou. De repente, houve um pequeno alvoroço na entrada do salão. Parecia que alguém importante havia chegado. Júlio levantou a vista sem pensar. O diretor do hotel fazia uma reverência enquanto guiava um grupo de pessoas. Na frente, ia um homem de meia idade, Arthur Vasconcelos, presidente do Grupo Vasconcelos, o homem mais rico de São Paulo. A pessoa com quem seu pai havia tentado contatar, sem sucesso. Ao lado do senhor Vasconcelos, havia uma jovem com um vestido longo de cor azul royal e ombros à mostra. Ela era alta, de pele pálida e usava um deslumbrante colar de diamantes. Ela ia de braço dado com o senhor Vasconcelos, caminhando com elegância, mas com uma expressão um tanto fria.
No momento em que Júlio reconheceu o rosto daquela mulher, ele ficou paralisado, como se tivesse levado um raio. Quase deixou cair a taça de champanhe da mão. Só? Sofia? Como era possível? A mesma Sofia, sua esposa humilde que sempre vestia roupas baratas, usava avental na cozinha, aquela que ele havia esbofeteado e expulsado de casa. Como ela podia estar ali, com um vestido tão espetacular, joias caríssimas, e de braço dado com o homem mais poderoso de São Paulo, Arthur Vasconcelos? Júlio esfregou os olhos. Pensou que estava vendo visões. Mas aquele rosto era, sem dúvida, o de Sofia, embora fosse uma pessoa completamente diferente. Antes ela estava sempre inibida, mas agora, com o queixo ligeiramente levantado, irradiava confiança e nobreza com seu olhar claro e frio. Ao seu redor já se ouviam murmúrios. Quem é a que está com o senhor? Vasconcelos. Dizem que é a filha dele. É a primeira vez que ele a apresenta em público. Que elegância! Dá para ver que é a filha do senhor Vasconcelos. Essas palavras foram como punhais para Júlio. Sua filha? A filha de Arthur Vasconcelos? Sofia era a filha de Arthur Vasconcelos? Ele se lembrou do último olhar de Sofia na noite em que a expulsou de casa. Um olhar frio, cheio de ódio. E então, todos os desastres que haviam caído sobre a família Mendes nos últimos dias. Um pensamento terrível cruzou sua mente, e um medo gelado o invadiu. Será possível? Tudo isso foi a vingança de Sofia, ou melhor, de Arthur Vasconcelos. O senhor Vasconcelos, como se tivesse notado seu olhar, lançou-lhe um olhar gélido, um olhar cheio de desprezo. Em seguida, como se nada fosse, virou-se para cumprimentar outros empresários que se aproximavam. E Sofia, ela não olhou para ele nem uma única vez, como se ele não existisse. Apenas falava em voz baixa com o pai, com um leve sorriso nos lábios. Essa indiferença total lhe causou mais terror e humilhação do que um olhar de raiva. Júlio entendeu. Entendeu porque a família Mendes estava indo à falência. Ele não havia se metido com qualquer um. Ele havia se metido com o próprio céu. E esse céu era sua esposa, Sofia, a quem ele havia pisoteado durante 5 anos. Júlio sentiu que as pernas lhe falhavam e esteve prestes a cair. Em sua mente havia apenas um pensamento. Acabou. Tudo acabou. Eu caminhava com orgulho pelo tapete vermelho, de braço dado com meu pai. Eu sentia os olhares de todos, e também, em um canto, um olhar de espanto e terror dirigido a mim. Quando a festa estava em seu auge, eu me desculpei para ir ao banheiro. Eu sabia que alguém não conseguiria mais aguentar. E foi assim. Assim que entrei em um corredor tranquilo, uma figura se interpôs no meu caminho, cambaleando. Era Júlio. Com o rosto pálido e suado, ele me olhava com olhos cheios de terror e súplica. Sofia, é você mesmo? Como? Eu parei e olhei para ele com frieza. Senhor Mendes, está tudo bem? Ele estremeceu ao ouvir que eu o chamava de Senhor Mendes. Tentou me agarrar pelo braço, mas eu me afastei. Sofia, por favor, não faça isso. Sou eu, Júlio. Eu sinto muito. Naquela noite eu perdi a cabeça. Por favor, salve minha família. Fale com seu pai, por favor. Ele estava prestes a se ajoelhar. O projeto está parado. Os bancos nos exigem o dinheiro. E agora temos uma inspeção fiscal. Sofia, se isso continuar assim, minha família está acabada. Pelos 5 anos em que estivemos casados, por favor, perdoe-nos uma vez. O amor que nos uniu? Eu ri. Senhor Mendes, quando o senhor me esbofeteou por sua amante e me expulsou para a rua em plena tempestade, pensou em nosso amor? Eu me lembro perfeitamente daquelas 6 tapas e de cada um dos insultos que me lançou. Sua família ir à falência ou não?
O que isso tem a ver comigo? Não, Sofia. Foi aquela vagabunda da Vanessa que me seduziu. Eu perdi a cabeça por um momento. Em meu coração, você sempre esteve lá. Por favor, volte para casa. Eu a expulsarei agora mesmo. Farei tudo o que você disser. Toda a nossa fortuna será sua. Voltar para casa? Eu ri e olhei para o terno puído dele e depois para o luxuoso salão de festas. Para qual casa? Para a que está prestes a ser embargada pelo banco ou para aquele ninho de sujeira onde o senhor se revirava com sua amante? Senhor Mendes, olhe para si e depois olhe para mim. O senhor realmente acredita que eu ainda me importo com o senhor ou com sua família em ruínas? Ele não conseguiu responder. A humilhação e o desespero se refletiam em seu rosto. E a fortuna de sua família? Use-a para pagar suas dívidas. Terminei de falar e fiz menção de passar. Sofia, você tem que ser tão cruel. Você vai matar toda a minha família. Eu parei, mas não me virei. Cruel? Senhor Mendes, o senhor não é o único culpado por tudo isso? Naquele momento, o senhor Ramos apareceu e fez uma reverência. Senhorita, o presidente a está procurando. Ele quer apresentá-la a algumas pessoas. Eu assenti e, escoltada pelo senhor Ramos, voltei para o salão. Às minhas costas, ouvi Ricardo repreender seu filho e Júlio murmurar, atordoado. Ela é a filha de Arthur Vasconcelos. Estamos acabados. Se as súplicas de Júlio tivessem funcionado, a chuva daquela noite não teria sido tão fria. Júlio voltou para casa feito um espectro. O olhar frio e a postura altiva de Sofia na festa não saíam de sua cabeça. Vanessa o recebeu com alegria, mas Júlio a empurrou bruscamente. Vá embora. Por sua culpa, eu expulsei Sofia e ofendi o senhor Vasconcelos. E agora minha família está assim. Você e sua má sorte. Vanessa não se calou. O quê? Agora você me culpa por ser um inútil incapaz de sustentar sua família? Foi você quem disse que Sofia era uma amargurada e que não a queria? A mãe de Júlio se juntou à briga, e os três começaram a discutir e a culpar-se mutuamente na sala. Então a campainha tocou. Na porta havia funcionários de uma loja de luxo. Senhora Vanessa, somos da central da marca de luxo. A conta com a qual foram pagos os artigos em seu nome foi congelada. Assim, de acordo com o contrato de compra, viemos recolher os produtos. Vanessa ficou horrorizada. Eram as bolsas e joias de luxo que Júlio havia lhe comprado recentemente. Não, são presentes que Júlio me deu. Mas os funcionários foram firmes. Há um problema com a conta de pagamento. Se não cooperar, tomaremos medidas legais. No final, entre os soluços de Vanessa, levaram todos os artigos de luxo. Para piorar, seu celular começou a ferver com ligações e mensagens das empresas de crédito rápido. Júlio já não podia lhe dar dinheiro. O dinheiro que você pegou emprestado é problema seu. Vai embora! Vanessa se lançou sobre Júlio, arranhando-o e batendo nele. A sala se transformou em um campo de batalha. Ricardo, ao ver a cena, levou a mão ao peito e desabou. Vanessa, ao ver a situação, finalmente entendeu. A família Mendes estava acabada. Ela pegou sua pequena bolsa e saiu correndo daquela casa, sem olhar para trás. Um salto alto caiu, mas ela nem sequer parou para pegá-lo. E eu, no chalé, recebi uma breve mensagem do senhor Ramos. Senhorita, recuperação de artigos de luxo concluída. Vanessa abandonou a casa dos Mendes. Olhei à noite pela janela e pensei, que bem eles brigam entre si. Mas isso é só o começo. Ricardo foi hospitalizado por um infarto agudo causado pelo estresse. A mãe de Júlio, sobrecarregada por cuidar do marido e das dívidas, envelhecia a olhos vistos. Os parentes da família Mendes, longe de ajudar,
começaram a pressioná-los para recuperar seu próprio dinheiro. A imagem de todos eles reunidos na casa, culpando-se e brigando, era o retrato perfeito de uma família destruída. Poucos dias depois, a promotoria e a polícia invadiram a casa dos Mendes. Realizaram uma busca por evasão fiscal e suborno e encontraram livros de contabilidade ocultos e provas dos subornos. Tudo isso graças às provas que eu havia estado reunindo em segredo durante 5 anos e que entreguei ao meu pai. Ricardo, ao saber da notícia no hospital, sofreu outro infarto e ficou em coma. Júlio foi preso e algemado no ato. As notícias locais cobriram o caso com grandes detalhes. Importante construtor local cai por evasão fiscal e suborno. O diretor no hospital, seu filho, detido. Através das notícias, a dupla vida de Júlio, a agressão que sofri e minha verdadeira identidade foram reveladas, o que causou grande indignação pública. A família Mendes foi socialmente aniquilada. Vanessa, escondida em um pequeno apartamento alugado, assediada pelas dívidas, acabou trabalhando em um bar. Sua beleza de antes havia se desvanecido, oculta atrás de uma grossa camada de maquiagem, sobrevivendo dia a dia. O tempo passou e a sentença do tribunal chegou. A empresa dos Mendes foi declarada em falência e Júlio foi condenado a 7 anos de prisão por suborno, agressão e outras acusações. Ricardo nunca recuperou a consciência e morreu sozinho no hospital. Todos os bens da família Mendes foram a leilão e eu comprei a casa deles por um preço irrisório. Não para morar nela, mas para ter sob meus pés o lugar de onde haviam me expulsado. Eu fundei a Fundação Sofia Costa, uma organização para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e em situações de dificuldade. Como presidente da fundação, comecei uma nova vida. Minha experiência se transformou em uma fonte de esperança para outras mulheres, e minha dor me fez mais forte. Anos depois, soube que Júlio havia saído da prisão. Ele havia perdido tudo e ganhava a vida como operário da construção, cuidando de sua mãe, idosa e doente. De Vanessa, só chegavam rumores de que ela continuava fugindo das dívidas, perdida nos cantos mais escuros da cidade. Em um dia claro de inverno, enquanto olhava a paisagem de São Paulo da grande janela do escritório da fundação, recebi uma ligação do meu pai. Sofia, o que você quer jantar esta noite? O papai prepara algo gostoso. Sopa de legumes, qualquer coisa que você faça, pai, será deliciosa. O rancor do passado havia se dissipado como a neve. Eles haviam pago por seus pecados e eu havia encontrado minha vida. A verdadeira vingança não foi destruí-los, mas sim que eu, a quem tentaram destruir, vivesse uma vida muito mais feliz e significativa do que a deles. Eu não fui apenas uma vítima. Eu me tornei o meu próprio resgate. Se em suas vidas chegou um inverno rigoroso, não percam a esperança, porque a primavera sempre chega. O seu valor não está no que você tolera, mas no que você decide não tolerar mais. Se você gostou da história de resiliência e vingança da Sofia, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Comente abaixo. Você teria voltado para o Júlio se ele tivesse implorado? Nos vemos na próxima com uma história ainda mais interessante.